Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Não sei se você conhece esse salmo, não sei se você já leu esse salmo, se ele é familiar para você. Abra sua Bíblia no Salmos 23. Glória a Deus, acredito que sim, né, irmãos? Salmo 23 é aquele que já está na nossa mente, no nosso coração. É aquele que você tem de cor, posso ouvir um amém? É aquele que você sabe falar sem olhar a Bíblia, posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Repita comigo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, Pai. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, Senhor Jesus. Precisamos de Ti. Revela-te a nós, ó Pai. Mostra, Senhor, o Teu querer através da Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida como uma flecha, como uma ferramenta, Senhor. Ai, traz ao coração do Teu povo aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Você pode se assentar, amém? Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui neste texto, neste salmo de Davi, o último versículo que nós lemos: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Nós somos seres com alma eterna. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E nós precisamos trazer a nossa mente ao nosso coração, sempre que nós servimos a Deus. O Senhor te encontrou. O Senhor te chamou, você serve ao Senhor, porque nós temos uma eternidade. Muitas vezes pode passar um pouco da nossa mente, nós não pensarmos muito. Nós estamos vivendo tempos do imediatismo, pensando muito em nós. Nós estamos vivendo uma época onde é se falado muito, se exaltado agora sobre humanismo. O que seria isso? É o pensar em si mesmo, é o pensar no seu próprio bem-estar, é o pensar na sua conduta, nas suas conquistas, no que você pode fazer para melhorar a sua vida. E isso até um certo ponto é bom, amém, irmãos? Isso até um certo ponto é maravilhoso. Nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar da nossa vida profissional, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos. Mas quando isso passa de um certo limiar, de um limite, nós passamos a ser egoístas, vaidosos e às vezes até soberbos, como se nós pudéssemos ser autossuficientes. É claro que nós temos aquela responsabilidade que é nossa, ninguém vai fazer por você. Aquilo que é sua responsabilidade, ninguém vai fazer por você. Ou amanhã, quando o celular tocar, você tiver que trabalhar, você pode mandar outro no seu lugar. Não tem jeito, né, irmãos?
Então tem coisas que dependem de nós. E se nós não corrermos atrás dos nossos sonhos, se nós não corrermos atrás daquilo que nós desejamos, nós vamos ficar nos lamentando, nos vitimando, e não vamos ser bem-sucedidos naquilo que desejamos. Porém, é importante nós sabermos que nós somos criaturas feitos pela mão de um único Deus tremendo, poderoso, o Criador. Aleluia. E que a nossa vida está debaixo das potentes mãos do Senhor. Então, enquanto muitos hoje estão ensinando, você pode, você consegue, só depende de você. Nós sabemos até onde vai a nossa responsabilidade, mas nós também temos o princípio bíblico, quando os apóstolos nos ensinaram assim: se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Aleluia. Porque tudo nós nos colocamos na dependência da vontade superior e suprema do Senhor Jesus sobre nós. E nós precisamos pensar. Muito tem se pregado sobre as bênçãos, sobre as coisas do dia a dia. Nós estamos sendo imediatistas, nós queremos tudo muito rápido e tudo para ontem e tudo agora. E quando demora, a gente já quer fazer de outro jeito, já quer uma outra situação, já quer mudar. Está tão difícil hoje em dia perseverar, permanecer, esperar, que são temas cruciais daquele que quer servir a Deus como Ele deseja que nós servamos. Então nesse anseio de viver o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para nós, amém? O próprio Davi disse: morreria sem dúvida, se não cresce que eu veria os bens do Senhor ainda nesta terra. Deus tem bênçãos para nós, amém? Mas é importante nós lembrarmos de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Quantas ceias se passam, ceia após ceia, aonde nós às vezes esquecemos de lembrar, de falar, de viver, de orar sobre a vida que teremos na eternidade com o Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele se doou por nós, Ele se entregou. A Bíblia diz que como ovelha muda, Ele foi ao matadouro. Ninguém pegou Jesus, ninguém fez algo de ruim com Jesus sem que Ele permitisse. Ele a si mesmo se entregou. No momento certo, Ele se deixou prender. No momento certo, Ele se deixou levar. Tentaram prender Jesus antes e Ele simplesmente sumiu. Ele desapareceu diante dos soldados, Ele sumiu. Não era o momento ainda. Mas no momento certo, no momento do cumprimento da promessa, Ele se deixa prender. Ele diz para Judas: vai e faz logo o que você tem que fazer. É o momento. E Ele se entregou por nós. E por que Ele fez isso? Para que eu e você tivéssemos vida eterna. Aleluia. Quem tem bastante tempo de crente aí, vai lembrar do tempo do panfleto na rua. Quem é do tempo do evangelismo aí, Adriano? É dos nossos. Olha lá, Lígia, Gil, Maria, Cleide. Olha lá o povo aí, ó. Vamos evangelizar hoje? Domingo de manhã, né, Adriano? Vamos evangelizar. Como que a gente fazia? Panfleto na rua. Panfleto para todo mundo. Panfleto, 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 panfleto. Geralmente tinha um texto, uma reflexão, mas a maioria desses panfletos, o que é que vinha assim como tema principal? Você sabe onde vai passar a eternidade? Esse era o tema, porque é o tema da pregação. É o tema que aquela pessoa que não conhece Jesus precisa conhecer. Será que ela já parou para pensar? Será que ela já parou para pensar que a nossa vida não termina no último suspiro? Será que ela já parou para pensar que não acaba aqui? A nossa alma, ela é eterna. A Bíblia diz que o nosso corpo,
ele volta ao pó. O nosso corpo enferma, o nosso corpo adoece, o nosso corpo se deteriora. Quando nós partirmos desta terra, da mesma forma que viemos do barro, do pó, para o pó, nós voltaremos. O espírito de vida, alguém tem vida para dar a não ser Deus? Não. Então o espírito de vida volta para Deus. Quando Ele te criou, Ele te deu a vida. E quando Ele nos recolhe, Ele toma para si a vida. Só do salvo, né, irmãos? A vida do salvo vai para Deus, dos perdidos não. É assim? Não. Sopro de vida, o diabo não tem para dar. Então, ainda que a pessoa não tenha salvação, o sopro de vida dela volta para Deus. Então, minha vida, a sua vida, daquele que aceitou Jesus, daquele que é batizado, daquele que é santo, daquele que é consagrado, daquele que é perdido, daquele que é ateu, daquele que é bandido, assassino, todo sopro de vida volta para Deus, porque Ele é o único que tem o dom da vida. Ele é o único que pode dar a vida. Então, o espírito de vida volta a Deus que o deu, e a Ele pertence. Porém, a nossa alma, ela tem uma eternidade. A alma não morre, não é? Ninguém pode matar a sua alma. Podem matar o nosso corpo, mas a nossa alma, ela é eterna, tanto para a perdição quanto para a salvação. Aquilo que nos confrontam muitas vezes, dizem, se Deus é bom, então por que Ele fez o inferno para o homem? Mas nós sabemos, Deus não fez inferno para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Porém, aquele que fica resistente a crer no poder de Deus, a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer, a Bíblia não diz sobre uma possibilidade. O que não crer pode ser que ele não se salve. A Bíblia é clara. Aquele que crer e for batizado, o que vai acontecer? Será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Não são palavras minhas, está na Bíblia. Aquele que não crer já está condenado. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. E a nossa alma, ela é eterna, tanto para a salvação, quanto para a perdição. Aonde você vai passar a sua eternidade? Irmãos, eternidade não tem conta. Não tem número. Quanto tempo é uma eternidade? Não tem definição de tempo. É eterno. Jesus é eterno. Desde a eternidade já havia Deus. E será por toda a eternidade. Eternidade não tem tempo. A nossa vida aqui na terra, ela é muito pequena, ela é muito curta, para nós não vivermos ela com o propósito de ter a vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia. De ter a vida eterna, uma vida de bênção, uma vida com Cristo, uma vida de alegria, uma vida maravilhosa, que Jesus foi preparar lugar para nós. Não há como nós pensarmos que não é relevante. Muitas vezes nós ficamos presos no nosso dia a dia, nosso cotidiano, nas perturbações que temos, que são diárias, preocupações, medos, insatisfações. Mas a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve e momentânea tribulação. Você fala, misericórdia, pastor, eu não estou aguentando. Mas a Bíblia diz que é leve e momentânea. Sabe por quê? Porque vai passar. Aleluia. Vai passar. Sabe o que não vai passar? A eternidade. Se você não estiver na eternidade com Cristo, não vai acabar. Sofrimento não vai acabar. Não vai acabar, arrependimento não vai acabar. O Salmo diz que diante do nosso Rei e Senhor, quando Ele vier, quando Ele estiver diante de nós, diante nesta terra, diante das nações,
todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Reconhecerão que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador. Porém, neste momento já não adiantará, porque quem está salvo estará com Cristo. E neste momento eles reconhecerão, arrependendo-se de não ter crido antes, arrependendo-se de não ter se prostrado antes, reconhecido o senhorio do Senhor antes. Eles vão dizer: sim, agora eu sei, me perdoe, tu és o Cristo. Mas neste momento já é o momento da sentença, eles já estarão condenados. Porque antes disso houve o que, igreja do Senhor? E eu espero que você saiba. Porque antes disso houve o arrebatamento da igreja. Aleluia. O arrebatamento, Jesus virá nos buscar. Você ainda crê nisso, irmãos? Será que você já se esqueceu disso? Jesus virá nos buscar. E a nossa vida é de preparação para esse dia. A Bíblia diz que Ele vem como ladrão. Ele não vai avisar. Ele não vai dizer. Esses dias eu estava falando sobre o perigo de ter pressão alta, de ter problema assim. E eu estava dizendo, as pessoas pensam que a pressão está alta e pode ficar alta porque se ela se sentir mal, ela faz alguma coisa. Esse é o pensamento de quem não se cuida. Não, minha pressão é alta, estourando, mas assim, não tem problema não, porque se eu me sentir mal, aí eu corro, faço alguma coisa, passo a tomar um remédio, passo a controlar comida, porque se eu sentir-me que for acontecer alguma coisa, mas muitas vezes, antes do aviso, já aconteceu o pior. Ah lá, o Adriano que infartou, sabe do que eu estou falando, está concordando comigo. Às vezes a doença não dá sinais. Ela não é gradativa assim, um dia você vai passar mal, no outro dia você vai passar mais mal, no outro dia você vai passar mais mal ainda. Aí você vai falar, ai, acho que é bom me cuidar. Não. Essas doenças podem trazer algo assim que, quando vê, já foi. Você nem deu tempo de tomar o remédio da pressão certinho, de fazer um exame melhor, de mudar a sua alimentação. Não dá tempo. Não é que vai avisar quando vai ficar ruim, quando vê que está muito ruim, ela vai dar sinais. Às vezes não dá. E se uma doença terrena é assim, Jesus falou que Ele virá num piscar de olhos. Não vai ter aviso, não vai ter sinais. Sinais já estão, irmãos. Nós precisamos de mais sinais. Os discípulos já pediram um sinal para Jesus e Ele falou, olha, Jonas foi o sinal. O profeta Jonas já foi o sinal. Que mais sinal vocês querem? Imagina os discípulos e nós, 2000 anos depois, com tudo isso que está acontecendo. Assim como no nascimento de Jesus, preste atenção, todo o mundo estava preparado para receber o menino Jesus, aquela criança que nasceria de Maria, em Belém. Tudo. Jerusalém estava preparada, a política estava preparada, a cultura estava preparada, a sociedade estava preparada, tudo estava no devido momento, no momento ideal, no momento pensado por Deus, para que viesse Jesus. E agora nós estamos vendo, o mundo está preparado para a volta de Cristo, tudo já está pronto. A globalização, a internet, irmãos, já está tudo encaminhado. Tudo. Uma mudança tremenda que teve na humanidade de 20 anos para cá, preparando para o arrebatamento da igreja. E nós muitas vezes estamos dispersos, vivendo como se Jesus não fosse voltar. Mas Jesus virá nos buscar. Jesus virá buscar a minha vida e a sua vida. Nós precisamos estar atentos.
a ouvir o som da trombeta. E será que nós vamos ouvir um trompete no céu? Pam, pam. Vamos ouvir assim, irmãos? Esse é o som da trombeta que nós vamos ouvir? Isso é simbólico, mas um acontecimento estrondoso vai marcar a volta de Jesus. E Ele vai nos raptar. O Senhor Jesus virá nos buscar. E então nós estaremos no céu, vivendo a festa, as bodas do Cordeiro, o encontro da noiva com o seu noivo. Aleluia. Amém. Mateus, a partir do capítulo 24, vai relatando várias parábolas e vários ensinamentos e vários sermões de Jesus, instruindo, ensinando, nos preparando para a sua volta. Para que nenhum de nós diga, eu não fui avisado. Para que nenhum de nós diga, eu não sabia que seria assim. Está escrito, desde quando Jesus nos ensinou. Várias parábolas mostram, e eu quero que você abra comigo na parábola de Mateus 24, 45. Uma dessas parábolas nós vamos ler. Mateus 24, a partir do 45, a parábola dos dois servos, do servo fiel. Que diz assim: quem, pois, é o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde voltará, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não esperava, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola nos prepara para a volta do Senhor Jesus. Ele compara dois servos, um prudente, fiel, e o outro mau, insensato. E o Senhor vai e deixa ele sobre a sua casa. Cuida para mim. E quando o Senhor voltar, se encontrar o servo servindo justamente, fazendo o que agrada a Deus, vivendo de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor o porá sobre os seus bens. Porém, aquele que estiver desavisado, se divertindo, vivendo sua vida mundana, como se Jesus não fosse voltar. Porque o servo de Deus, ele pode se divertir, o servo de Deus pode ser feliz, mas guardando o seu coração, guardando o seu testemunho, dando um bom testemunho de servo, de cristão. Jesus quer que sejamos felizes, mas muitas vezes confundimos e achamos que ser felizes é nos misturar com o mundo, é viver como o mundo vive, e nós somos separados, consagrados ao Senhor, e Deus não aceita. Ele diz, não pode o homem servir a dois senhores. Você escolhe, meu irmão, você serve a Deus ou serve o mundo. A Bíblia diz, aquele que serve a dois senhores, há de agradar um e desagradar o outro. Quem é que nós queremos agradar? Ao Senhor Jesus. Então, irmãos, abandona o mundo em nome de Jesus. Porém, aquele mau servo, se disser, o meu Senhor tarde virá, ele não veio até agora. Ele vai demorar muito. Dá tempo. Eu vou sentir quando ele estiver perto, aí eu dou uma mudada. Não dará tempo. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados. Veja, é postura de alguém que acha que não dará conta dos seus atos. É postura de alguém que acha que Deus não vai levar em conta seus maus hábitos, seus vícios,
seus maus comportamentos, suas imoralidades, seus pensamentos pecaminosos e até mesmo suas atitudes pecaminosas. Vai demorar para vir. Ele não está ligando para isso não. Ele voltará sem aviso prévio. Vai voltar a hora que nós não saberemos. No salmo que nós lemos, o 23, o último versículo que nós frisamos é: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa expressão longos dias, traduzindo direto do hebraico, eu não vou me pôr a pronunciar a palavra porque eu não sei a pronúncia, mas ela dá a ideia ela quer dizer longos dias, ela quer dizer eternidade. Nós queremos o Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para hoje, para agora, para essa semana, para esse ano. Como assim, Senhor meu pastor? Já estamos em julho e muita coisa na minha vida não aconteceu ainda. Para que eu sou crente? Veja bem, Senhor é o meu pastor, isso não poderia estar acontecendo. Ou vamos, Senhor, dê logo essa bênção. Senhor é meu pastor, prometeu que nada me faltaria. Mas vamos nos colocar na palavra. Vamos viver o 2. Ele me leva pelas águas tranquilas, porque Ele está cuidando de mim. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando estamos indo num caminho mais disperso, o cajado do Senhor vem, volta para o caminho, volta para o caminho. A vara do pastor cuidando da ovelha, achando as bicheiras. Sabe como que o pastor de ovelha acha onde tem bicheira? Bicheira mata a ovelha. Com aquela lã toda, não dá para saber se tem uma ferida e se aquela ferida deu bicho. Ele tem a vara e ele vai batendo, e ele vai batendo, e ele vai batendo, ele vira de um lado, vira do outro, ergue a perninha, vai nas costas, na barriga, vai, bate, porque ela é tão peluda, ela é tão cheia de lã, que ela não sente dor das varadas que ele está dando. Ela não sente dor, ela está lá cheia de lã, mas a hora que pega na ferida, ela... se gritou, tem uma bicheira aqui, ó. Gritou, tem uma bicheira aqui. O Senhor pode estar te tratando, irmãos. O Senhor pode estar procurando bicheira. Senhor, parece que eu só estou apanhando. Não, o pastor está cuidando. O pastor está cuidando de você, porque se ele achar a bicheira e você deixar Deus cuidar, Ele vai colocar o óleo, aleluia. Ele vai colocar o remédio, glória a Deus. Mas hoje, o que nós somos ensinados? A hora que doer, sai fora, não é para você. Esse pastor não presta. É autoritário demais. É mandão demais. Não pode. Esse pastor quer controlar a sua vida. Quem ele pensa que é? A hora que dói, não fique neste lugar. Não se submeta a isso. Não deixe ninguém mandar em você. Não deixe ninguém saber da sua vida. É isso. A hora que dói, nós estamos sendo ensinados a não se deixar ser tratado. Mas nós precisamos viver o salmo inteiro, amém? Para ter a bênção do primeiro versículo, nós precisamos viver o salmo todo. A sua vara e o teu cajado me consolam. Cuidam de mim. Sabem do que eu preciso. O Senhor sabe a hora de levar águas de descanso e sabe a hora de pôr para caminhar também, irmãos. Andare. Vamos, se mova. O Senhor sabe, irmãos, a hora que nós precisamos de abraço ou a hora que nós precisamos de correção. Nós precisamos viver o salmo inteiro. E chegamos no último versículo, que diz: habitarei na casa do Senhor pela eternidade, e terei salvação, e viverei com o Senhor eternamente. Aleluia, aleluia. Eu estava dizendo de manhã, se você conhece os hinos da harpa, irmãos,
faça como exercício, ouça. Coloca no YouTube, no Spotify. Mas são hinos tradicionais, antigos, mas que são extremamente bíblicos e sadios para a alma. Não precisa ser os que você mais gosta. Nós estamos falando de gosto. Nós estamos falando de edificação. São louvores, são hinos que falam do céu, da nossa pátria, e ensinam que nós não somos daqui. Nos ensinam que nós olharmos para nós mesmos e nos vermos como pecadores dependentes do Senhor. Hino após hino. Coloque como edificação para a sua vida. Louve ao Senhor. Se posicionando como servo do Senhor e como morador da eternidade. Aleluia. Enquanto aqui na terra, enquanto lá no céu, nós estaremos na boda do Cordeiro, vivendo a festa do encontro do noivo com a noiva, recebendo os galardões. Aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. E após isso, Jesus virá. Amém? Aí sim é a segunda vinda de Jesus. Aí ele virá e todo olho verá. Qualquer pessoa em qualquer lugar nesse planeta verá. Aleluia. E nesta hora, o desejo do nosso coração é que nós já estejamos com Cristo. Porque nessa hora todo joelho vai reconhecer. Todo humano vai reconhecer. O salmista diz que povos, tribos, línguas e nações virão e se prostrarão diante dele. Mas ele virá já com o juízo. Os salvos já estarão com ele. Que sejamos nós em nome de Jesus. E este mundo será condenado. Nós precisamos alimentar no nosso coração aquilo que nos traz esperança. Deus falou para Moisés: ensina. Lembra dos feitos, ensina as gerações, ensina. Lembra do que eu fiz no deserto. Lembra como eu dei água, como eu dei pão, como eu providenciei carne, como eu sustentei. Ensina, fala como eu abri o mar vermelho. Mostra a coluna, como que eu fiz a coluna de fogo. A nuvem, todos os milagres, todas as coisas sobrenaturais que aconteceram. Lembra das 10 pragas para vocês saírem do Egito. Não deixe morrer no coração das próximas gerações. Porque nós não podemos deixar morrer no nosso próprio coração que nós somos moradores do céu. Que Jesus virá buscar um povo santo, aleluia. Que Jesus virá buscar a sua igreja. Deus não vai levar aquele que for melhor, aquele que se destacar. Deus não está preocupado em buscar aquele que está competindo com o irmão. Quem é que é melhor, quem é que faz mais, quem é que faz melhor. Deus virá buscar aquele que permanecer até o fim, aquele que for fiel até o fim, aquele que mesmo com poucas forças guardou a sua palavra, aquele que não negou o seu nome, aleluia. Jesus virá buscar a sua igreja. Aleluia, é noite de ceia. Nós não podemos chegar e comer pão e tomar vinho e sair daqui como um dia qualquer. É necessário nós realmente renovarmos esta aliança. É necessário nós realmente nos posicionarmos e saber de onde nós viemos. O que nós estamos fazendo nesta terra e para onde nós vamos. Quem não sabe de onde veio, quem não sabe o que está fazendo e não sabe para onde vai, é levado por todo o vento de doutrina, de filosofia. Houve alguém questionando os métodos e a doutrina da nossa igreja? É verdade, lá na outra é melhor. Aí de repente houve um terceiro questionando: é verdade, esse aqui é melhor. Abre a internet e vê um militante falando alguma coisa: isso aí, agora falou tudo. Agora, isso aqui, Mas não sabe nem o que está fazendo nessa terra. E não tem convicção de para onde vai. Mas o Senhor te lavou, te remiu para ser um morador do céu. Aleluia. Passarão céus e terra, mas a sua palavra não vai passar.
o Senhor virá nos buscar. Aleluia. Ele vai vir buscar aquele que quer morar com o Senhor. Aquele que deseja, que almeja, que alimenta no seu coração a esperança da glória. Aleluia. Queremos estar contigo, Pai. Queremos estar com o Senhor. Queremos ver a face do nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso tempo nesta terra é muito curto para nós trocarmos uma eternidade com Cristo. Para nós trocarmos e deixarmos de viver a nossa eternidade com o Senhor. O louvor pode vir à frente, eu já estou encerrando. Abra comigo em 2 Timóteo 2, 11 e 12. Segunda Timóteo 2:12. Falei ao contrário, né? Aleluia, Jesus. 11 e 12. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele também viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. O versículo 12: se sofremos com Ele, reinaremos com Ele. Veja na palavra do servo fiel que nós lemos de Mateus. Ele diz: o servo que eu encontrar fiel, eu colocarei sobre os meus bens. E aqui a palavra de Timóteo diz que com Ele nós reinaremos. O Senhor tem um lugar maravilhoso para você. O Senhor quer que você reine com Ele, que você governe com Ele. O diabo quer ver o seu nome na lama. O diabo quer ver você frustrado. O diabo quer ver você decepcionado com as labutas do dia a dia. Tão decepcionado que você deixe de trabalhar para a glória futura. Que você deixe de edificar sua vida para a salvação da eternidade. Que você deixe de se responsabilizar pela sua salvação. Mas o Senhor veio para te dar vida. Vida com abundância. O teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com Deus neste momento. Não é mais um dia de ceia, não é uma ceia qualquer. Mas cada ceia que nós participamos pode também ser a última. E se não for, nós vamos ter muito mais oportunidades para servir a Deus, para honrar o Seu nome, para engrandecê-lo, para honrá-lo. Aleluia! Qual de nós sabe quantos dias ainda temos nesta terra? Talvez apenas um, talvez uma semana, talvez um mês, talvez 10 anos, 20 anos, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E Senhor, enquanto houver vida, enquanto pudermos respirar, Senhor, que nós possamos glorificar o Teu nome, que nós possamos ser o servo fiel, que nós possamos permanecer, que nós possamos perseverar, Jesus, até o dia da Tua vinda, até o Senhor vier, até o Senhor voltar. Oh Deus poderoso,